tem que se hidratar. Eu gosto muito de beber água, viu? Hoje a gente vai falar sobre como lidar melhor com o HIV. Diego, você já fez esse tipo de vídeo? Vocês não vão se importar se eu colocar minha perna aqui não, né? Então tá bom. Diego, você já fez esse tipo de vídeo? Sim, eu já fiz esse tipo de vídeo, mas esse vídeo, ele é um pouco diferente. Antes de começar, eu quero deixar claro o que me motivou a fazer esse vídeo sobre lidar bem com o HIV. Não é surpresa pra vocês, eu falo bastante disso, da quantidade de pessoas que vêm falar comigo sobre o HIV, pessoas que se descobriram recém-diagnosticadas. Só que eu reparei que tem muitas pessoas que vivem com o vírus do HIV há anos e ainda não sabem lidar. E é importante também a gente descaracterizar um pouco de que viver com HIV, ser indetectável e se tratar tem a ver com lidar bem com a própria sorologia. Então tem pessoas que estão em tratamento, já são indetectáveis e ainda assim não sabem lidar direito com o vírus do HIV. Bom, e mais uma vez, cabe sempre repetir de que esse vídeo é a minha opinião e são conselhos e apontamentos que eu acredito. Não é uma verdade absoluta, não existe uma regra sobre esse tipo de coisa, principalmente porque a gente tá falando de um assunto que é tabu e mexe muito com vulnerabilidade, com preconceito. Então nunca achem que o que eu tô falando é uma regra e que tem que ser seguido. Eu tô falando pela minha perspectiva, tá? E eu já deixei claro aqui várias vezes que eu tenho os meus privilégios. A primeira coisa que eu acho que pode ajudar nessa questão da aceitação do HIV, e vai soar muito clichê isso, é você tem que conseguir assumir isso pra si. Você tem que entender que você hoje vive numa outra realidade e que isso não pode de maneira nenhuma te fazer menor do que ninguém. Isso não pode te fazer uma pessoa não respeitável, porque o preconceito do HIV é ligado diretamente à moral. E essa moral é ligada à promiscuidade. E essa promiscuidade é ligada à marginalidade, à sujeira. Nada disso faz parte de você por você ser soropositivo. Entenda de que você sendo soropositivo, você tem direitos, deveres, assim como qualquer outro cidadão. Assim como qualquer outro ser humano, na verdade. Uma outra dica que eu posso dar e que me ajudou muito particularmente foi falar sobre isso com outras pessoas. Se tem algo que eu reparei aqui com o meu canal e com a ajuda de vocês, é que falar sobre HIV faz com que o HIV fique mais leve. Quando você fala sobre HIV, sempre existe um lugar de constrangimento. E muitas vezes esse lugar de constrangimento era meu. E hoje eu falo abertamente sobre isso em roda de conversa, com um amigo, enquanto a gente tá bebendo, enquanto a gente tá se divertindo. O HIV já não tem mais esse peso de ser um assunto proibido, não na minha vida. E isso só aconteceu porque eu falei sobre isso. De novo, eu tenho que colocar aqui o meu lugar de privilégio e falar que se você não tem a possibilidade de falar sobre isso com seus amigos, com a sua família, às vezes você é de uma cidade menor, uma cidade do interior, eu sei que não é tão simples assim, mas busque grupos de ajuda, porque só falando sobre isso a gente tira esse monstro perverso do HIV, que é uma coisa tão grande que ninguém pode falar sobre. Outra maneira que eu usei pra normalizar essa situação pra mim foi colocar isso nos aplicativos de pegação ou de relacionamento. Ai, Diego, mas eu não quero expor. Gente, ninguém tem obrigação de fazer nada. Se você não quer falar sobre isso, se você não quer colocar, não coloque, não é uma regra, tá? O que eu preciso colocar de que são coisas que eu fiz, mas você não precisa fazer se você não quiser. Eu coloquei nos meus aplicativos porque isso, primeiro, afasta de mim as pessoas que não entendem, pessoas que são preconceituosas. Eu, honestamente, em toda essa minha vida de aplicativo, eu nunca tive problemas com alguém ser preconceituoso comigo. Já teve várias e várias vezes de eu falar com a pessoa e a pessoa não me responder. Aí se é porque ela não gostou do meu perfil, se é porque ela não gostou de eu ser soropositivo, é um problema dela, não tenho nada a ver com isso. Mas eu sinto que colocar no aplicativo pra mim é como já é uma peneira. Aquele negócio cheio de furo. Peneira. Nossa, me bugou a cabeça. Eu não sabia como falar peneira. Peraí. Tô com mal-estar que eu não consigo falar. Palavras. Não é música sertaneja. Peneira.
Então já serve como uma peneira das pessoas que eu tenho interesse em me relacionar ou não. São pouquíssimas as pessoas que colocam seus status em aplicativos. Eu falo isso porque eu quase não vejo, eu acho que eu vi uma pessoa até hoje. Uma última dica que eu quero dar é: busque ajuda profissional. No momento em que eu me descobri soropositivo, eu estava com uma psicóloga maravilhosa que me ajudou muito. Durante quase um ano depois da minha descoberta, eu acompanhei com ela e, Rosana, você me ajudou demais. Ajuda profissional é muito, muito, muito importante, porque, de novo, você vai falar sobre isso, você vai verbalizar o que você tá sentindo, a sua situação, os seus medos, os seus pânicos, e você vai estar com alguém que não vai estar te julgando. O que eu acho que talvez seja o maior medo quando a gente fala de HIV é o medo do julgamento. Então são muitas coisas em cima de um diagnóstico. Então, se você tem a oportunidade de fazer uma terapia, faça. Se você não tem como pagar por uma terapia, tem esquemas aí que eu sei que proporcionam terapia gratuita. Então assim, busque essa ajuda profissional. E agora eu tenho uma cartada bônus, porque eu resolvi trazer 3 comentários maravilhosos de pessoas que estão aqui no YouTube e que eu admiro demais, para falarem a opinião delas sobre como se aceitar sobre o HIV. A primeira pessoa que eu vou trazer aqui é ninguém mais, ninguém menos que o princesinho desse YouTube, Drill Percy. Olha o que ele falou. Oi gente, eu sou o Drill e um conselho que eu daria para alguém vivendo nos dias de hoje com HIV, seja alguém diagnosticado há anos atrás ou alguém recém-diagnosticado, seria: cubra-se de informações. Porque a partir do momento em que a gente se cobre de informações, a gente vai ficando cada vez mais seguro de quem somos e a gente vai entendendo cada vez mais e percebendo mesmo na prática de que a vida continua e a vida segue. Então essa seria uma dica, e também eu acho que algo legal de se fazer seria uma lista, e nessa listinha você colocar coisas que eu faria se eu não tivesse HIV. E aí depois, quando você lê essa listinha, você vai entender que você faria com HIV ou sem HIV exatamente as mesmas coisas. Então o HIV ele não vai te impedir de fazer absolutamente nada. E aí você começa a entender que o HIV não é uma pessoa. Você é uma pessoa que vive com o vírus do HIV. Aquela beija. Outra pessoa que eu quero muito que vocês escutem a opinião sobre esse assunto é o Léo Cezimbra, que também já esteve aqui no meu canal, e dá uma olhadinha. Pra mim, a melhor maneira que eu tenho de lidar com o HIV é, primeiro, não sentir vergonha dessa minha condição, vivendo com HIV, não tenho do que se envergonhar e ninguém deveria ter do que se envergonhar. E depois é perceber que o medicamento, o tratamento que está aí disponível não é nosso inimigo e sim o nosso aliado. No momento que a gente consegue perceber isso, consegue perceber que esse benefício nos auxilia no tratamento, que o medicamento é todo gratuito, que a gente tem como seguir em frente e que a gente não tem do que se envergonhar, aí eu acho que já é um grande passo para encarar a vida o que mais vier, entende, em relação à sorologia. Então a minha dica é: aceita a sorologia, mesmo com as dificuldades, aceita, compreende que isso não é uma vergonha e compreende que o medicamento é nosso aliado, não nosso inimigo. E pra terminar este lugar de comentários que eu abri aqui nos meus vídeos, eu pedi a opinião do cara que me ajudou quando eu tive o meu diagnóstico, que não é ninguém mais, ninguém menos que ele, Gabriel Comitioli. Lindo. Olha o que ele disse pra gente. Oi amigo, tudo bom? Vim responder a tua perguntinha. Bom, a minha dica pra pessoa que acabou de descobrir o diagnóstico é: relaxa, tem muita coisa pela frente ainda. E o quanto antes você aceitar a sua nova condição de uma maneira positiva, não ficar pesando, ficar sofrendo em cima dela, tudo vai ser mais fácil. Você vai aderir ao tratamento mais fácil, você vai conseguir se relacionar com outras pessoas de uma outra forma e muito mais rápido, porque eu acho que a galera sofre muito na autoaceitação. Então, quanto antes você se aceitar a sua nova condição, tudo vai correr melhor. O tratamento, o relacionamento com pessoas, a sua vida num todo, assim. Então, essa é a minha diquinha.
é a autoaceitação. Trabalhem nisso, que eu acho que vai ser importantíssimo. Então é isso, gente. Vocês tiveram as minhas dicas, as dicas de mais 3 pessoas que eu admiro e acredito que tem muita responsabilidade quando o tema é HIV. Qualquer dúvida, qualquer coisa, me chama. Me chama no Instagram, me chama no YouTube, não tem box, né? Não sei. Me chama no Facebook, deixa o que você achou desse vídeo aqui nos comentários. Se você se sentir confortável, coloca aqui nos comentários qual é a sua questão com HIV. Beijos e até o próximo vídeo.